Salve, salve, galera! Muito bom dia, ou boa tarde, ou dane-se o horário que você está assistindo a esse vídeo, é isso mesmo. Como é que pode o Fortaleza perder uma partida em 15 minutos? É loucura, né? Pois é, loucura foi o que o Magrão fez. Uma bizarrice sem tamanho de falhas que comprometeram completamente o resultado do jogo do Fortaleza. Vamos conversar sobre isso, mas vamos conversar só depois da vinheta de mais um jogo de derrota, né? Mais um vídeo de derrota que tem se tornado bem comum aqui nesse canal, infelizmente. É, meus amigos, bem bizarro, né? Loucura. Loucura. Assim, são tantas coisas para falar, né? São tantas coisas, porque a gente já começa falando da falha do Magrão, porque não tem como você tirar isso da conversa quando isso literalmente comprometeu o jogo inteiro do Fortaleza. Eu até peguei um pouco do vídeo, colocando aqui de forma meio que pausada, porque se eu der o play eu vou tomar um Content ID. Mas olhem primeiro para o lance de baixo, que foi o do primeiro pênalti, né? Um lance muito bizarro, né? O jogador do Grêmio sai de frente para ele, e a gente poderia aqui citar alguma falha de lateral, alguma falha de zagueiro, uma cobertura, uma má marcação. Mas o jeito que o Magrão sai no corpo do atleta do Grêmio, ó, com a perna aberta aqui, um jeito realmente muito bizarro, a bola passa por debaixo dele e ele atinge somente o jogador do Grêmio, né? Esse é um tipo de lance realmente muito bizarro. E aí a gente já ficou naquela, né? Porque isso era o comecinho do jogo, literalmente, né? Não lembro a minutagem ao certo, confesso pra vocês. Mas enfim, bem no comecinho e Fortaleza já teria que escalar uma montanha, né? Você sair atrás de um resultado e tal, e poxa, Fortaleza até estava tentando trocar passes ali num jogo um pouco mais sábio, digamos assim, em relação aos que estava fazendo em 2025. 1-0 pro Grêmio e tal. E aí tem o segundo lance, que é a telinha de cima, tá? Que eu vou colocar aqui. O Magrão sai em direção à bola, né? Para tentar chegar primeiro na bola, porque por mais que ele tocasse no jogador do Grêmio, se ele toca primeiro na bola, não seria falta. Mas o que acontece é que ele chega atrasado, né? Ele meio que a bola meio que passa dele, né? E a gente vendo no lance mais pausado, é bem bizarro isso, né? É bem bizarro. Que ele não alcança a bola e ele pega somente na perna do jogador do Grêmio. Dessa forma, em 15 minutos, 2-0 pro Grêmio. 2-0 pro Grêmio. Isso, cara, coloca o contexto do time em termos de estratégia tática, de organização, de tudo. Você acaba comprometendo completamente tudo que foi pensado para a partida. Eu vou já falar do departamento de futebol, tá? Mas enfim, antes de continuar aqui o assunto, queria pedir seu like, que é muito importante. Eu tô pé da vida, sei que você está também, mas é importante que você deixe o like para ajudar aqui mesmo no canal, no crescimento do canal. Enfim, se você não é inscrito também, clica aí no botãozinho de inscreva-se. Mas continuando, né? O Fortaleza produziu até bem no primeiro tempo, sabe? Era um time que aparentava estar muito mais lúcido, sóbrio em relação à organização tática. A gente via a zaga saindo com calma, a saída de bola, achando o meio-campo. Teve um lançamento do Priol para o Breno Lopes, que se ele tivesse mais velocidade, o Breno tá muito mal também, né? Mas enfim, ele poderia ter tido ali uma oportunidade, mas é um contexto de jogo de um time que com 15 minutos estava perdendo 2-0 por lances de pênaltis que o goleiro cometeu. Enfim, o segundo tempo foi bem mais abaixo. O Paiva fez algumas substituições questionáveis, né? Colocou o Marinho, ou colocou o Lucero, não colocou o Marinho. E teve tudo isso, né? Teve toda essa situação de Renato Paiva, mas eu quero me atentar ainda a essa situação de goleiro. Porque eu vou ser muito sincera com vocês. De tantas críticas que a gente pode fazer em relação a esse elenco e ao Renato Paiva também, né? Pode já começar a ter pontos que a gente pode criticá-lo, faz parte.
Mas foi um jogo totalmente comprometido, totalmente na conta do Magrão, na minha opinião. Mas por que o Magrão jogou? Se o Fortaleza foi no mercado contratar um goleiro. E esse é o ponto deste momento do vídeo, certo? Lembrando que a sua opinião é muito importante, então deixa ela aqui nos comentários, tá? E deixa o hype também, se você quiser. Enfim. Vinícius Silvestre, né, que foi anunciado pelo Fortaleza no dia 17 desse mês e que esteve disponível para as últimas partidas e foi banco de reserva. O Vinícius, que a gente já tinha falado aqui dos números recentes muito ruins dele. Tomou gol pra caramba, pouquíssimos jogos como profissional, sendo um jogador já com 31 anos de idade. Mas aí vamos às aspas, né, do anúncio ali do Vinícius. Papelinho falando que ele foi uma situação de emergência, a gente sabe, né? O Fortaleza perdeu 2, bizarro também, né? Perdeu 2 bons goleiros no mesmo jogo, mas enfim. Optamos por trazê-lo pela experiência já adquirida, para poder estar à disposição, não sei o quê. Goleiro tem uma escola muito boa, começou no Palmeiras, tem um perfil de bom crescimento, visando também a próxima temporada. E aí teve as aspas aqui, essas foram as do Papelinho, teve as aspas aqui do Boeck também. Todos sabem, situação de emergência, precisamos, no momento, Vinícius já era um nome que já estávamos acompanhando há 2 anos, na época estava no Palmeiras. Temos as melhores referências, sejam de treinadores ou de clubes, acompanhamos os últimos anos dele em Portugal. Enfim. Cadê tudo isso aqui quando você precisa do cara para atuar? Por que o Fortaleza foi ao mercado para buscar um goleiro que seria reserva do terceiro goleiro que a gente já tinha aqui? Eu acho isso muito bizarro, tá? Porque assim, se o Vinícius jogar domingo contra o Corinthians, jogar muito bem, massa, ok, top, perfeito. A crítica pelo jogo contra o Grêmio, ela vai completamente para o Renato Paiva, que optou pelo Magrão. Mas se o Renato Paiva, nos últimos jogos, ele optou pelo Magrão e não pelo Vinícius, isso fala um pouco sobre o Vinícius, né? Sendo que era uma situação realmente emergencial, como o Papelinho e o Boeck apontaram nesse anúncio dele. Como é que você traz um goleiro para uma emergência, sabendo que tem jogos importantíssimos de Campeonato Brasileiro para fugir do rebaixamento? E esse cara não tem o nível de substituir o terceiro goleiro que fez a bizarrice que fez no jogo contra o Grêmio. E assim, eu também não vou ficar falando do Magrão, sabe? Acho que, assim, o Magrão foi um erro bizarro, comprometeu o time, comprometeu o resultado. Isso foi loucura o que aconteceu, foi triste, foi péssimo. Mas ele tá ali, é culpa do Vinícius não ter mostrado, aparentemente, nível para estar naquele lugar. Isso é um erro crasso do departamento de futebol. Mais um no ano. Eu acho isso muito bizarro. Porque o Magrão teve poucas experiências de titularidade suficientes para ele já ter essa oportunidade. Nem todo jovem vai ser titular e fazer as partidas que o Mancha fez, as partidas que o Prior fez. Não é tão simples assim, sabe? Não é. E a questão do goleiro é simplesmente o cara que não pode errar. Se a gente fala que o zagueiro já não pode errar porque o cara sai de frente pro gol, imagina o goleiro. E é uma pena que o Magrão não tenha conseguido, sabe? E eu, fiquei feliz por ele ter melhorado no jogo contra o Bragantino, mas esse tipo de erro, ele é muito na conta daquele que deveria estar titular e não está, que no caso seria o Vinícius. Mas o Vinícius já é uma culpa do departamento de futebol que deveria ter contratado alguém que já viesse sendo titular. Enfim, são muitas camadas em tantos erros que a gente já falou aqui de 2025. No mais, eu acho que o time mostrou alguma evolução coletivamente falando, o que dá para, de alguma forma, a gente pensar em algo para domingo, talvez o Fortaleza dá alguma resposta melhor, mas fica muito difícil você jogar com 10, né? A gente precisa de um goleiro que passe segurança. A gente precisa disso. Não sei quem vai ser, mas eu fico bem decepcionada com essas situações de departamento que não resolvem, sabe? A gente ainda tem outras carências de elenco. Bons valores surgiram. O Matheus foi um acerto, super acerto do departamento de futebol, mas a gente precisa de mais. Fortaleza vive uma situação que a gente vai ficar sempre condicionando o erro a pessoas individualmente falando, tem que ser resolvido num todo. Acabou a margem. Não dá para relativizar toda a derrota. Dessa vez foi na conta do Magrão. E domingo, se perder, vai ser na conta de quem? Cara, a gente tem que vencer, sob qualquer circunstância. Mas é isso. Quero saber a sua opinião.
aqui nos comentários. Não esquece o like. A gente se vê nos próximos conteúdos. Fiquem com Deus e até a próxima.